Seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do personal trainer que quer faturar 5 dígitos ou mais. Se você já fatura 10 mil reais e deseja faturar 20, 30, 40 mil reais, esse podcast é para você. E por falar sobre 10, 20, 30, 40 mil reais, hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial. Quantos anos de Global? Ixi, mas desde 2018, hein? 2018, nós estamos falando aí 6 para 7 anos, né? 6 para 7. E esse convidado, alguns aí pela voz dele já sabem quem é, outros não, porque tem uma turma que não é do Global aqui que tá escutando. Esse convidado, ele chegou com uma renda presencial próxima de 10 mil e ele passou por todos os estágios. Ele passou pelo estágio de largar o presencial, ele passou pelo estágio de ir para 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, ele passou pelo estágio de ter 100 alunos, 200 alunos, 300 alunos, 400 alunos, 500 alunos. Então vai ser uma conversa muito rica. Então, irmão, obrigado por aceitar o convite. Tá na estica, quem tá vendo aí ao vivo, cara, tá na estica. Eu devia ter colocado um blazer aqui, deu uma quebrada, um contraste aqui, porque o cara agora só anda assim, empresário fitness. Sair de casa tem que ser assim. Já era. Porque qualquer Zacão, coisa vai ser network, né? obrigado, irmão. Obrigado pelo aceite. Obrigadão mesmo. Então, conta pra turma aí, faz uma... Pra quem não te conhece, uma apresentação rápida aí de quem é o Osaka, quantos anos o Osaka tem, eles já sabem que você tá aí há 6 anos no método. Que massa. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem fala aqui é o Vinícius Osaka. Sou aluno global aí há 6 anos. Atualmente, hoje tenho 33 anos, casado, tenho um filho. Tenho a melhor vida que eu poderia imaginar dentro da educação física. Jamais imaginei que estaria vivendo uma vida hoje, né? Eu diria que uma vida épica. O que é uma vida épica? Tá com as pessoas que eu tanto amo. Sim. Conseguir não me preocupar tanto com dinheiro e viver uma vida de lucro e liberdade. Então Legal, era um sonho que eu jamais imaginei quando entrei na educação física. Quando me formei, eu falava... Não, quando me formei não. Quando eu decidi entrar na educação física, eu falei pra você, né, Rafa? Entrei na educação física porque eu quero o diploma. Sim. Só por isso. Nem de educação física eu gostava. Olha isso, Olha que cara. maluco, cara. Sim, Só total. porque era mais fácil. Total. Cara, Isso... vocês aí que estão escutando que ainda não viram o Global na Estrada, eu fui na casa desse cara e esse cara mora numa casa maravilhosa, numa casa linda, uma cobertura linda, tem uma família linda, Osaquinha, Maravilhoso. amo de paixão aquele moleque. E vocês têm que assistir. Assistam o Global na Estrada com o Osaka, porque tem ouro lá. Hoje a gente vai trazer coisas distintas aqui pra você, mais aprendizados de jornada, mas tem que assistir o Global na Estrada dele, que foi sensacional. O cara me recebeu com um café da manhã lá que né? eu tô até com medo da gente terminar aqui e não ter um café da manhã top lá fora lá. É massa demais, cara. É assim, toda vez que o Rafa for em casa, meu, é banquetão. Até falei, Rafa, noite do mexicano, qualquer momento, só vim. Muito bom, muito bom. Irmão, me conta uma coisa. Hoje, quando você procurou a Global, eu lembro que você já era um cara validado no presencial. Sim. Eu digo que o cara, quando ele é validado no presencial, é que ele já encontrou meios de ser magnético a ponto de ser conhecido num meio, num micro ecossistema, que é uma academia. Sim. E que as pessoas ficam sabendo, tipo, quem é esse cara? Quem é esse cara? Tem meios ali de indicação, enfim. Você já era esse cara. Você não tinha uma retenção muito boa, igual você falou pra nós, né? A retenção era ruim. Era péssima. Mas você já era um cara conhecido, porque sempre tinha gente querendo treinar com o Osaka. Sim. Beleza. Esse cara que tinha pessoas conhecidas nesse microecossistema. Então vamos voltar no tempo. Uhum. O que o Osaka tinha de diferente, o que você se comportava, o que você considera que naquela época você já tinha uma renda presencial de 10 mil reais ali aproximadamente, se eu não estiver enganado, porque tem muitos anos. O que o Osaka tinha de diferente? Porque é uma renda que menos de 3% da educação física tem. Sim. E você já tinha isso no presencial. Você procurou a gente porque você era um balde furado, você falou que rotatividade alta de cliente.
clientes, tinha coisas a melhorar. Sim. E a proposta do curso te interessou lá da pós. O que você tinha de diferente, cara? Porque assim, a maioria dos nossos alunos, eles chegam numa jornada aqui procurando a gente que eles estão ganhando 2, 3, 70% dos alunos é essa média, que é a educação física, a realidade da educação física. Sim. Então, o que você tinha de diferente? Porque você é um cara que a gente teve que lapidar muito pro online, mas você já chegou diferente na metodologia em termos de presencial. É, muito doido falar sobre isso, porque pensa num cara que não conseguia nem fazer uma entrevista de emprego sem olhar no rosto. Eu olhava pra baixo, tinha medo de pessoas. Eu não tinha comunicação. E eu nem sabia que existia personal training em 2015. Eu entrei na faculdade em 2012, eu tive que trancar a faculdade em 2013 porque eu não tinha dinheiro. E eu voltava pra casa a pé, ia a pé e às vezes não tinha nem dinheiro pra comer. Pra você ter uma ideia, eu ia pra cantina da faculdade, cara, um pão de queijo era um dinheiro surreal pra mim. Então eu sempre imaginei, cara, educação física não dá dinheiro, se eu ganhar R$2.000 eu tô feliz demais. É o ápice, eu achava que era o ápice disso. E quando chegou 2015... Não, perdão, final de 2014, eu lembro que eu cheguei numa entrevista de emprego e era Tem Sport. Se for a Tem Sport estiver me ouvindo agora, eu tenho um carinho enorme por essa academia, porque eles me aceitaram, olharam pra mim, você sabe, precisamos de uma vaga de natação. Você sabe dar aula de natação? Sei, claro que eu sei. Já deu aula pra bebê e tudo mais? Claro que sim. Até hoje eu não sei nadar, gente. Então você já imagina que eu tava no meio, falei, e eu tava trabalhando como feirante, como pasteleiro, e tava tendo uma renda legal como pasteleiro de R$1.100. Larguei tudo pra ganhar R$600 na natação. Então, assim, cara, eu falei, eu preciso entrar na educação física. Só que quando eu cheguei lá, Rafa, eu vi umas pessoas diferentes. Trajada, escrito personal trainer. Eu nem sabia o que era personal. Ok. Eu vi aqueles personal dando aula pra pessoas ali na estica, vestido bem. Um a um. Sabe, o aluno chegando de Porsche, BMW, eu falei, caraca, que mundo é esse? Perfeito. Eu vim de comunidade. Como é que essa galera, sabe? Eu achei aquele mundo totalmente mágico. Boa. Me impressionou. Aí eu perguntei para um professor, cara, o que é um personal? O que um personal faz? Foi ali que eu me encantei. Falei, eu preciso ser essas pessoas. Eu observava o comportamento de cada personal. Eu lembro até hoje, a Thaisinha, eu não esqueço dela, porque eu olhei pra ela e falei, cara, olha a maneira como ela se comporta, a postura, presença. Legal. Aí eu falei, eu preciso ser um personal trainer. Você, então, sempre foi... Porque até hoje você faz esse comportamento. Total. O teu padrão sempre foi observar a excelência. É isso. Olha, não tinha pensado dessa forma. Mas era isso. Até hoje você faz isso, cara. A gente estava conversando antes aqui do podcast e você falou assim, Rafa, eu preciso de um papo contigo, porque eu tô precisando entender o que passa dentro da tua cabeça e não sei o quê. É verdade. Então, você é um observador de excelência. Então, aí você me corrige aí. Pelo que eu te conheço, agora tô criando uma imagem aqui, porque agora que tá gerando consciência na situação. Pode crer. Você é um observador de padrões de excelência. Aí na hora que você observa aquilo, você destrincha esse padrão em algo que você consegue tatear, consegue sentir, tangibilizar. Perfeito. E aí você fala, ok, o que eu consigo já fazer, o que eu não consigo fazer, eu vou me equipar, eu vou aprender a fazer. Então, exatamente esse padrão. Olha isso, cara, você carrega um padrão contigo essa vida toda. Eu nunca parei para refletir, hein? Agora Você carrega isso contigo, cara, porque o Osaka do presencial, ele tinha um padrão. Tinha. Se você era, sei lá, você fazia parte de 5% da turma da pós-graduação que ganhava mais de 10 mil, que ganhava 10 mil. Verdade. Então você fazia parte de um grupo seleto. Sim. Então não tava no consciente o padrão, mas era esse padrão. Você observava a galera de excelência na musculação. Olha que louco. Um personal dele, muito famoso, chamado Rodrigo. Ele tinha uma agência de corrida. E uma vez ele falou uma coisa pra mim. Quando você tá na sala de musculação, você não é um professor. Você é o maestro, você é o cara que dá o show. Legal. Quando você tá na sala de musculação, seja o melhor professor de musculação. Isso, obviamente, parece muito óbvio. Só que eu dava um show. Sim. Eu atendia todo. Isso é óbvio na teoria, mas quem faz na prática é diferente, né? Aí as pessoas olhavam pra mim, cara, você dá aula de personal? Mas eu sou estagiário, eu não posso dar aula de personal. Sim. Dá um jeito, a gente faz um esqueminha aqui. Olha, Cref, pelo amor de Deus, hein? Mas faz um esqueminha. E eu fazia. E aquela época, eu não esqueço até hoje, Rafa. Isso pra mim é muito forte, porque é marcante que um aluno chegou pra mim e fez um cheque assim, ó, quero você como personal presencial. Eu olhei pra Armando, mas eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, cara. Vê quantas aulas daí, mas eu sou estagiário. Dá um jeito aí, cara. Dá aula, eu quero você como meu personal. Olha que legal, quando eu vi aqueles R$3.000, eu tava cheio de dívida, cara. Entupido. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Foi aí que
virou uma chave na minha Virou a cabeça. chave. Você falou, cara, se eu ficar Falei, bom cara, nisso, quantos 3 mil reais não virão, né? Exatamente. Só que aí eu fiquei obcecado por trabalho. Obcecado. Era das 5 da manhã até 10 horas da noite. Ali, ó. Focado para se me tornar o melhor personal presencial naquela academia. Legal, cara. Então, eu... Observando o padrão e se desenvolvendo. Total. Observando o padrão e se desenvolvendo. Total, Observando o padrão. total. Tanto que eu Muito cheguei massa. a pensar várias vezes, cara, eu quero fazer um mestrado. Eu quero ser professor, eu quero, sabe? Sim. Porque eu tava pensando, aonde é o limite da educação física? Até onde a educação física pode chegar? Olha só, você me falando isso e a gente entendendo esse padrão teu, você entrou com a dor de cabeça de alta rotatividade. A parte de dentro, de dia a dia com o aluno, ela é mais desafiadora de você observar o padrão do outro. Porque ali é porta para dentro. Ali é relacionamento, etc. E aquilo virava, por exemplo, a gente teve aula de comportamento lá na pós na época, aula de coach, de atendimento, de Lembro. tal. E aquilo era... A tua cabeça explodia, porque você falava, cara, achei meios aí de Aperfeiçoar. me relacionar melhor com eles, de segurar mais o cliente, etc. Verdade. Olha que massa, cara. E eu não esqueço, até hoje, na sua aula de 2018, eu entrei na pós em março. Cara, quando eu comecei a entender sobre o lado comportamental, eu era um cara fisiologista nato. Eu era o cara técnico. Tá. O aluno chegava em mim, tô cansado. Hoje o protocolo é XPTO. Ficava nem aí se o cara ia falar ruim. Eu era o cara fisiologista nível hard, porque eu era Perfeito. muito nerd, mas muito Perfeito. nerd nisso. O global me fez sair fora da caixa. Me fez pensar totalmente diferente. Legal. Lembra que eu tinha um balde furado? 2018 para 2019, 100% de renovação. Eu lembro. 100%, cara. Eu lembro. Estourei, eu falei, mano do céu, o presencial é maravilhoso. Eu fiquei loucaço por Cliente aquilo. agora fica, Não né? fica. Eu comecei a ter Legal. relacionamento. Dezembro, sabe que dezembro, quando a gente chora, o personal chora? Cara, eu tinha lá meu dinheirinho guardado. Eu não sofri, Sim, sabe? total. Então, assim, foi encantador pra mim aquilo. Legal. Porque quando você começou a me mostrar o outro lado comportamental, aí abriu minha cabeça. Legal. Falei, cara, eu não preciso ser aquele professor brabo, pá, não sei o quê. Eu consigo ser mais maleável. Muito massa, Aí a cara. psicologia começou a vir. Legal demais. Mais força. Legal demais. Tem uma outra passagem, Zacão, que eu acho que é legal demais de contar pra turma aqui. Que é assim, a gente já tinha passado a época da pós, aí você veio pra mentoria, porque você queria despertar mais o mundo digital. Aquela época a pós só falava 100% de presencial, aí a mentoria já falava mais de digital, de online, e hoje a pós também fala de online. E aí você, na mentoria, chegou lá no primeiro encontro, chegou no segundo encontro, que era de gravar. Você chegou e, como todos daquela época, hoje mudou um pouco, a galera já chega um pouco mais disposta a destravar e gravar e tudo. Mas naquela época era mato, tudo mato, né? Literalmente no mato. Literalmente no mato, porque era nas casinhas, né? Nas casinhas, 10, 15 pessoas, Quem vê o global hoje, eu uns falo, lugares afastados, tô ligado, mano. com rato, Era tudo. Eu adorava aquilo. Era roots, né? Era raiz. Era cara. roots, era raiz. muito louco. E aí, eu lembro que você, como todos, você tinha uma certa dificuldade com o celular em falar pra câmera. É verdade. Você era muito comunicativo de trocar ideia aqui no off. verdade. Mas na câmera, como todo mundo, Travado. vergonha, medo, aquelas coisas todas, né? Sim, total. Mas aí a hora que você ficou sabendo que que o Leozinho, O Léo foi minha referência. a hora que você ficou sabendo que esse cara tinha preparado já em casa não sei quantos vídeos, já tinha preparado uns 40 e já tinha gravado outros 40, Nossa senhora. aí aquilo mexeu contigo, cara. Mexeu. E você colocou lá eu lembro, você colocou uma lâmpada. Como é que chama aquela lâmpada Ring redonda? light. Ring light. Era um ring. Você colocou um ring light do lado de fora da casa pra não atrapalhar as pessoas que estavam dormindo na madrugada. Era eu, os grilos E, ó, e um sonho. Era isso aí, era isso aí, é isso aí. Cara, era muito- Você, os grilos e um Um sonho. sonho. Era muito louco. Eu tenho esse vídeo até hoje. Olha aí, Todos. cara. Eu vestido de azul e gravando. E Um esse, atrás do outro. e esse é outro padrão seu que hoje eu vejo que você usa ele 100% a teu favor e eu acho incrível. Que é a competição. Acho legal, cara. Acho animal. É um padrão teu. É competição. Posso falar uma coisa, Rafa? Por muito tempo achei que eu era competitivo. Tá. Mas eu acho... Agora você me trouxe uma coisa aqui e você me fez Manda. refletir. Eu amo referências. Legal. Quando eu vi o comportamento do Léo,
eu não esqueço até hoje, eu fiquei observando o comportamento dele. Por que ele consegue ter... Só que o Léo é muito estudioso. Sim. Eu lembro que o Léo estudava muito. Sim. Quando eu vi que o Léo era tão estudioso, eu falei, cara, por que eu não consigo usar aquilo no meu conhecimento e transformar em conteúdo? Legal. E eu fiquei observando esse comportamento. E eu fui praticando até eu conseguir esse comportamento. Ou seja, então não era da competitividade, era do padrão de novo. Era o padrão. Se um cara conseguiu fazer 80, por que eu não consigo fazer 80? Puta, tá aí. Legal, cara. Era legal. Isso. Eu sempre achei que eu era competitivo. Não, eu não bacana. Sou. Eu não sou. Olha que bacana. É bacana contar isso pra turma, porque hoje eu tô conversando com um cara terapeutizado, né? É muita terapia. Isso é legal, isso é legal. Que a turma não sabe, né? Mas você correu da terapia durante muitos anos na metodologia, né? Eu falei, não sou doido, gente. Na verdade, mal sabia eu que tinha que ir. Precisava de terapia mais do que tudo. Olha isso, cara. Que massa, louco, que massa, louco, massa. Conta pra galera essa fase aí, cara, sobre o que o Osaka mudou com a terapia relacionada aos negócios, que se ele não tivesse mudado, hoje ele tava... a situação estaria preocupante, vai. Cara, olha... Porque o negócio vai exigindo mais da gente, né? À medida que as coisas vão crescendo, vai exigindo mais da gente. Porque quando a gente fala, poxa, eu quero me tornar empreendedor, mas espera... Antes de você pensar em ser empreendedor, você tem aquele desmame, né? Você é o personal trainer e tudo mais, começou a ganhar dinheiro e tudo mais. Quando você lidar com pessoas, você tá lidando com as emoções daquelas outras pessoas. E eu absorvi aquilo e guardava pra mim. Entendi. E eu percebi que eu não estava tão bem resolvido por dentro. Ok. O que era resolver? Você lidar com a tua infância, com a tua adolescência. Você lidar com os problemas do seu dia a dia, muitas vezes num casamento, no relacionamento, na profissão, com a família e tudo mais. E eu não conseguia gerenciar todas aquelas emoções. E eu sempre achei que era o cara forte, o impenetrável. Olha o Osaka ali, caraca! Mano, Sim. E por dentro, martirizado. Sim. Então, quando... E tinha que manter aquela visão que todo mundo tinha, né? Pois é. E todo mundo tinha assim, cara, esse cara, ele é um tronco. O cara, pô, isso aí não derruba nunca. Eu achava que eu era impenetrável. Foda. E na realidade, cara, não. Só que isso me fechou de uma tal forma a ponto de não conseguir assimilar novas coisas. Ouvir mais. Ok. Então eu me fechei de uma tal forma, não preciso disso. Eu vou escutar isso de novo? Não, pra que escutar isso de novo? Não, cara. Na realidade, eu me fechei de uma tal forma como uma forma de um escape. Tá. E quando eu falei, não, eu preciso de ajuda. Não esqueça até hoje no Revolution, quando você falou aquilo lá sobre palco, terapia. né, cara? O Rafa me deu uns 2 socos no estômago naquela hora aí, velho. Tinha mais de 1000 pessoas ali, porque não esqueça até hoje. eu já tinha brigado contigo de terapia, brigado no bom sentido, né? A gente... De mentor pro aluno, né? Hoje a gente é mentor, aluno, amigo, tudo, né? Pode crer. Eu já tinha brigado contigo lá numa vez a gente tomando cerveja no Nata. Eu lembro. Aí eu falando contigo, insistindo contigo, terapia. 2021. E você assim, não, Rafa, pô, sabe, o meu modo de funcionamento é diferente e tal, eu preciso de tal coisa. E eu falei, ele não tá no momento da terapia. Não. Muito massa. E, cara, foi importantíssimo pra mim isso acontecer. Porque... 2022 foi quando eu comecei a contratar pessoas. O negócio estava começando a crescer, a gente já estava num faturamento legal. Só que foi difícil demais lidar com pessoas. Sim. Deixar de ser o Osaka centralizador e começar a abrir, né? Só que essas pessoas também têm família, têm seus problemas e tudo mais. E essa minha dificuldade de não saber gerenciar pessoas e muito bem menos saber me gerenciar, aí as coisas começaram a dar muito errado, né? Tá. E nem sei se eu conto isso agora ou se eu tô muito adiantado, mas foi quando eu tive uma queda muito alta financeira em 2023 por mal gestão. A minha gestão foi muito ruim. Quando eu comecei a entender sobre isso e eu comecei a cuidar da minha cabeça, comecei a cuidar das minhas emoções, foi aí que a gente... O negócio deslanchou. Deslanchou, cara. Foi mesmo. A gente aumentou em 5, 6 vezes mais. Perfeito. Conta pra turma aí, aproveitar, acho que é importante a turma saber como é que tá a média do faturamento, média de alunos e picos de faturamento. Legal. Bom, a nossa média tá acima de 200 mil e nosso maior pico, que foi o mês passado, foi 250 mil. Perfeito. A gente hoje está aproximadamente aí com uns 2 mil alunos ativos, né? Fora os infoprodutos, que tem milhares ali. Tem gente para dedéu nos infoprodutos. Mas atualmente na consultoria online nós estamos aí com uma média de 2K. Que legal, cara. Muito massa. E assim, pô, empresário, né, bicho? É um orgulho muito grande, porque vocês não são ali
a pessoa que está ali na internet e não sabe o que está acontecendo, né? Além de estar na internet, vocês sabem o que está acontecendo, vocês estão nos bastidores, se desenvolvendo para estar junto com pessoas, para desenvolver pessoas. Então, o cara tem que se desenvolver, ajudar pessoas, desenvolver pessoas. Nossa, então, o professor Osaka ficou para trás lá, que é um cara que você tem muito orgulho dele, né? Mas ele ficou para trás e hoje é um empresário Osaka, né, cara? Não, total. Saiu do casulo e falou, cara, vou agora. Vamos pras cabeças. E aquilo, né? E essa frase não sai da minha cabeça. Para um CNPJ ser forte, o CPF precisa se cuidar. E eu até falei isso no Revolution. Você tem que cuidar do seu corpo, mente e espírito. Parece clichê. Só que se você não tem um corpo saudável... Eu lembro que eu tava num ritmo de trabalho tão maluco, minha cabeça tão maluca, eu tão desorganizado. Gente, eu nunca fui tão organizado, tá? Mas eu era um cara tão desorganizado em que meu corpo tava começando a ficar cansado. Não treinava, não comia direito, praticamente parei de estudar porque minha cabeça tava um turbilhão. Só que viver em uma desorganização, você não consegue assimilar novas coisas. Perfeito. Então foi importantíssima essa passagem ter acontecido comigo. Perfeito. Né? Essa transição de queda, de não ter controle das emoções. Quando eu falei, cara, eu preciso ser planejador, eu preciso ser organizado. Aí as coisas... Perfeito. Limpou assim, sabe? Muito massa, tudo muito mais claro na cabeça. Legal demais, legal demais. E sobre rotina, vou pegar agora um ponto aqui. Rotina. Na sua época que você estava com a agenda lotada, de presencial, é uma época que a gente tem alguns alunos aqui na metodologia que estão passando por essa época. Então, se você for transportar no tempo aí, voltar no tempo e falar assim, cara, como que o Osaka com aquela agenda lotada conseguia arrumar tempo, conseguia arrumar jeito de postar na rede social, de insistir na rede social? O que você fazia, mesmo na sua desorganização? Porque naquela época era o Osaka desorganizado, Era desorganizado. mas ele contrabalanceava essa desorganização com muita execução. Sempre Era um cara extremamente executor. Então nós temos um padrão aí, executor. Como que você fazia, cara, pra dar esse timing? Porque sua agenda era muito cheia no presencial. Sim. Você chegou a turma que assistiu o YouTube, sabe da tua história, de dormir no carro, de tanto presencial. Foi, cara. Bom, eu acho que eu sempre fui um cara... Não sei se o Rafa vai concordar comigo, mas eu me considero uma pessoa mentorável. Se o Rafa falasse pra mim, tem que postar todo dia? Não, vamos postar todo dia. Tá. E quando o Rafa falou, cara, vamos 2 posts. Era 2 posts por dia. Como eu fazia? Cara, eu fazia do meu jeito. Era com qualidade? Eu fazia do meu jeito. Eu acreditava na quantidade. Então Perfeito. era um cara louco. Eu lembro que eu acordava 4h30 da manhã, eu escovava o dente, sentava na privada e começava. Velho, vou pegar aqui qualquer coisa aqui, no shot mesmo. Vambora, entendeu? E eu lembro que eu fazia post atrás do outro. Só que aí... eu lembro que eu conciliava o presencial, conciliava o online junto. E o online naquela época não estava legal, né? Eu estava numa transição de 2019, no primeiro semestre de 2019. E eu falei, não, eu vou vir pro online. Vou vir pro online. E não conseguia. Aí chegou no segundo semestre de 2019 e aconteceu o episódio em que... Eu tava com o corpo extremamente cansado, trabalhando absurdamente, como eu falei, era praticamente 16 horas em pé, né? Limpando o colchonete, botando peso pro aluno, tirando pro aluno e não sei o que, e tentando manter o sorriso. E os alunos olhavam pra mim, dava 6 horas da tarde. Osaka, você sempre tá com esse olhar aqui cansado, cara. 6 horas da tarde, os seus olhos estão roxos. Assim, sabe aqueles inchadão? Sim. Extremamente roxo de tanto trabalho. Eu falei, não, eu preciso continuar aqui. E eu vivia, Rafa, pra você ter noção, a base de energético. Eram uns 4, 5, 6 energéticos por dia pra tentar me manter em pé. Olha isso. E era insano, né? E por isso que quando eu vejo o personal presencial se queixando e falando tudo mais, eu falei, irmão, eu sei exatamente o que você tá sentindo. Sim. Sabe? Aí quando eu escuto, cara, tem meu filho, eu não vejo. Eu falei, cara, eu sei exatamente a tua dor. E isso era motivador de continuar, né? Era. Cara, se não for online, eu vou continuar nessa, né? Exato. E ali o online já estava na minha cabeça, mas eu não sabia da transição. Eu não sabia o que fazer. Ok. Então, foi quando... Eu não esqueço até hoje, eu estava muito cansado, saindo da academia às 10h30 da noite. Entrei no carro, fui me esticar, tentei me esticar e apaguei. Apaguei, porque era só para ter dado uma esticada. Desligou, disjuntou ali. Desligou. No meio da rua, acordei 9 horas da manhã, com a aluna brava batendo no vidro.
cara, e aí? Você aqui dormindo no carro, não sei o que, brava. Tipo assim, como se eu tivesse vagabundiano lá, né? Olha aí eu perdi isso. o aluno das 5, das 6, das 7, das 8 e das 9. Era a Cláudia. Cláudia, se você estiver me assistindo agora, te adoro. Foi por causa de você que minha chave virou. Mas eu pedi perdão pra ela nesse momento e chorei igual uma criança no banheiro da academia. Caraca. Foi quando a chave virou na minha cabeça. Eu falei, cara, não. Isso não é vida pra mim. Aí, o que eu fiz na minha tomada de decisão? Foi organizar minha vida financeira, que já estava começando a se organizar. Sim. Começando a se organizar. Ainda não era uma coisa muito boa. Só que aí eu tive que demitir alguns alunos. Falei, cara, período da tarde vai ter que ser só online. Boa. Foi quando eu demiti da 1 da tarde até umas 5 da tarde, se não me engano. Aí das 6 em diante eu dava aula. Perfeito. E, tudo Aí que o Rafa tinha, executor do jeito que você já era. Com tempo, né? tudo. E lembra que eu fazia com quantidade? Aí Sim. foi quantidade e qualidade. Sim, Aí os meus legal. posts começou a ter qualidade. Legal. Aí eu comecei a ter aquelas parcerias com as mini blogueiras. Não sei se você vai lembrar. Sim, comecei a fazer lembro. parcerias e tal. E eu estudei incansavelmente. Aí eu me prometi pra mim mesmo. 2020, eu vou vir 100% online. Vai acontecer, vai acontecer. Aí virou o ano. Sim. O presencial é gostosinho, né? Aí você fala, rapaz, eu acho que vou ficar no presencial Sim, mesmo, sim, porque o sim. online... Porque era uma incerteza ainda o online, né? Sim. Não era uma coisa, uau, vou viver de online. Não era Perfeito. muito fixo na cabeça. Perfeito. E o que você acha que... Porque, você é executor. Eu tava conversando com a Mari, executora. Cara, todos os cases do Global, ou eles eram executores, ou eles se tornaram executores. O que você acha que tá como ferramenta chave para execução, vindo do Osaka, sabe? De onde vem? Porque tem gente que executa mais do que as outras. Tem gente que se comporta mais. Tem gente que desenvolve esse comportamento. Não precisa ter base científica nenhuma o que você falar. Cara, o que vem na tua mente quando você pensa assim, tá, eu sou executor, mas tem tanta gente que sofre com execução. De onde eu acho que veio a minha execução? O seu jeito de executar? Sendo bem honesto, Rafa, começou com meu filho. Legal. Porque até então, como eu te falei, eu entrei na educação física sem muito... Ok. Ok, vamos ter um diploma debaixo do braço. Sim, vou ter uma profissão. É. E eu sou um cara muito, assim, cristão, e eu pedi pra Deus. Deus, me dá uma luz, cara. Que eu, né? Eu quero me tornar um homem direito, mas minha cabeça é confusa. Eu sou um cara cheio de pecados e, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Aí a Joyce apareceu com... Parabéns, você vai ser papai. Eu falei, puta! Já pedi, já chegou. Aí ela apareceu assim, eu falei, não, deu 2 semanas. Foi instantâneo. Aí eu olhei assim pro céu, eu juro por Deus, ela apareceu ali com o papel, eu olhei pra cima, eu falei, mano, não era desse jeito. Não era pra ser você assim. atendeu muito rápido. Entendeu? Foi rápido demais. E, cara, quando apareceu isso... O filho pra mim foi uma coisa muito forte, porque Ok. eu tive uma família, né, com pais divorciados e tudo mais, e aquilo era muito difícil pra mim naquela época. E eu prometi, eu vou ser o melhor pai do mundo pro meu filho. Legal. Eu quero poder entregar pra ele o que eu não tive. Eu quero ser o que eu não fui, o que não Legal. tive. Eu quero ser uma referência quando se trata de uma figura masculina. Ou seja, aí surgiu um compromisso que inegociável. Total. Toda vez que meu corpo ficava cansado, toda vez que eu achava que eu era um fraco, ou Você toda lembrava vez que daquilo. eu falava, não, cara, tem um moleque lá. Legal. Tem cara. alguém por lutar. Eu não tô mais lutando por mim. Sim. Não era uma luta por mim. Eu tinha uma outra causa. Legal, né? Era ele, sabe? Da hora. Hoje, obviamente, que a causa, ela se ramificou, ela abriu. Sim, ela Mas abre. naquela época era absurdo. Eu lembro que eu Legal. dormia todo dia. Eu saía de casa e ele tava dormindo. Olhava pra ele, dava um beijo na cabeça dele, e chegava e assim que acordava, dava um beijo novamente. E eu todo dia falava pra ele, papai vai voltar, papai vai voltar. E aos finais de semana, ó, o Global não tem nada a ver com isso, tá, filho? Caso você assista isso um dia. Mas o Rafa falava pra mim, vai ter mentoria tal. Rafa, não sei o quê. Não sei o quê. Mano, eu nem... Tipo, acho que o Rafa... não sei, cara, como é que ele me atura até hoje. Mas era uma vez pós, né? Por mês, né? Uma Era vez isso. por mês, Era uma após. vez por mês e tinha... mentoria. Tinha. Mano, que o Rafa lançava de novo, eu Cara, ia todo domingo. você foi disparado. Você e a Mari, eu acho. Porque a Mari, como ela foi monitora É verdade, ela da foi pós-graduação. Mas se não tivesse a Mari como monitora, você era disparado o líder de assistir aula. Olha pra você ver. Esses dias você me chamou, né? Verdade, é verdade. E falou assim, Rafa, o que vai ter no Pro?
e tal. Pra quem tá escutando aí e não sabe, tem a pós-graduação, aí depois tem o Uploader, aí depois tem o Uploader Pro, depois tem o Uploader Sparta. Sparta é de quem fatura 10 a 50 mil. Sim. Depois tem o Uploader Scala, que é o que o Osaka tá, que a galera que fatura acima de 50 mil online. E assim, olha que legal, o Osaka tá no Scala. Aí tem o Sparta, que tá de 10 a 50. Ele tá lá assistindo geralmente no Sparta. Aí vai ter uma imersão do Pro. Vira e mexe, ele aparece lá. Então ele, do nada, ele manda umas mensagens assim no suporte, né? Qual que é o tema de tal dia? O tema é tal. Aí ele, eu vou, posso ir? Lógico que pode ir. Sim. Então, você tem esse perfil também. Conta pra nós aí, cara, o que você... como é que você trabalha dessa forma de, cara, o que eu tô indo buscar? Eu tô indo buscar um insight, eu tô indo buscar uma implementação. O que você tá indo buscar? Porque você é um cara que assiste muito às aulas. Isso é muito legal de ver. Você é um cara que fala assim, Rafa... Quantas vezes você já não chegou pra mim? Rafa, posso ir ver a aula de vendas? E eu pensando assim, nossa, mas o Osaka vende tão bem já, cara. Ele é um cara muito bom em vendas já e a operação dele tá linda e ele quer ver uma aula de vendas de novo. Então, o que passa na cabeça do Osakão nisso aí? Olha, antigamente... A minha questão eu sou um cara muito sinestésico. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de pegar pessoas e estar perto de pessoas. Legal. Então, sinestésico, eu sei que eu tenho uma coisa muito forte. E eu tenho eu gosto do observar, do ouvir. Eu preciso de sensações humanas. Então, o presencial, pra mim, ele é muito poderoso. Do que colocar a bunda na cadeira e simplesmente assistir vídeo. Anoto, observo tudo, mas o sinestésico pra mim, a imersão presencial pra mim, ela é muito poderosa. Legal. Então isso desde sempre. Perfeito. Né? Mas hoje, se eu vou ao global, eu vou com uma questão. Agora vai ser um puxa-saquismo pra você que tá ouvindo. Mas eu observo o Rafa. Tá. Porque, você ministrar uma aula de 10, 50, 100 pessoas, 1000 pessoas em cima de um palco, 2000 pessoas, não é pra qualquer um. Sim. Eu quero observar como é que é a oratória, a entrada, o desenvolvimento, o mecanismo. Legal. Eu preciso observar tudo para conseguir, quando eu estiver naquele momento que eu me espelho. Sim. Se eu tenho uma referência, eu vou estar naquele lugar. Legal, um dia eu vou estar lá. Só que eu quero saber os passo a passo. Legal. Sabe? Eu já quero o padrão da observação. Eu preciso ter esse mesmo padrão. Que legal. Mesmo padrão, mas eu observo muito. Por exemplo, hoje eu vejo o Janzinho. Sim. Eu sei exatamente onde ele veio. Mas como ele está se tornando agora? Se tornando um mentor, falando. Eu observo cada passo. Como é que foi o processo dele? Que bacana. Porque eu também terei Gians junto comigo. Sim. Eu e o Silverião estamos juntos desde sempre. Ter observado o processo, como é que foi, sabe? Então, eu observo isso. Que legal, e, obviamente, o insight, né? Sempre ter uma virada de chave. Sim. Sempre. Sempre a ideia... Dá uma ideia, né? Dá uma ideia. Alguma coisa. Isso aqui... Puta, olha isso aqui só, tá no meu radar. Tô esquecendo disso. Vambora. Legal, cara. Então, eu gosto. Muito eu gosto bom, disso. Muito bom, muito bom. Excelente, cara. E me diz uma coisa, Zacão. Quando a gente para pra pensar sobre... Cara, hoje você tem uma empresa de média de faturamento de 200 mil, picos de faturamento de 250 mil reais. Se a gente for parar pra pensar, quando você chegou nos 10 do presencial, o que era teu sonho? Então vamos separar sonho de meta. Meta, de repente, quem tá faturando 10 tem meta 15, tem meta 20. Sonho é aquilo que a gente, eu não sei se eu acredito muito nisso não, mas já que é pra sonhar, tá na minha cabeça. O que era o sonho do Osaka quando ele ganhava 10? Caraca, cara, meu sonho era ter uma casinha, ter um carro legal, uma família, poder sair pra comer. Era uma sem coisa, se preocupar. Sem se preocupar, mas era uma coisa bem simples mesmo. Ok. Sabe? Então eu sonhava ali de ter uma casa de 65 metros quadrados, ter um carro popular bacana. Eu pensava nisso. Boa, legal, né? Legal. Mas até então não tinha tanta essa ambição de uau, eu consigo alcançar mais. Bacana. Naquela época, nem eu mesmo acreditava em mim. Perfeito. Eu acreditava muito que eu poderia ser um personal de sucesso. Isso já estava na minha cabeça. Eu vou ser. Sim. Agora, o que o online proporcionou e as pessoas no qual me relacionei e conheci, eu falei, cara, o ser humano dá pra chegar muito mais longe do que isso. Pra quem veio de baixo... Perfeito. Sabe, o impossível... Perfeito. Não existe. Vou te perguntar uma coisa agora
curiosidade também, que eu acho que é muito legal. Porque esse podcast, 70% que ele vai estar sendo escutado aqui, acho que é a galera da Global. Que massa. Porque é um assunto que, a galera que não é da Global não acredita muito. Sim. Sobre 200 mil, 250 mil e tal. Mas a galera que não é da Global, que chega a escutar esse podcast, já é uma galera mais diferenciada. Então já pode ser que estejam escutando aí também, mas é uma porcentagem menor. Qual que foi a tua meta que você mais vibrou, que você mais comemorou, cara? Nossa! Cara... Para pra pensar aí certinho. Nossa, essa aqui eu não vou esquecer. Foi quando eu recebi a primeira faixa da Eduz, a vermelha, R$100 mil. Os R$100 mil. De acúmulo de faturamento. Foi acúmulo de faturamento. Legal, em 2020, cara. Aquilo... Eu me ajoelhei e agradeci a Deus, porque aquilo foi muito forte. Legal, cara. Porque é muito legal essa questão das placas e tudo mais. Mas essa me marcou muito. Sim. A segunda foi a placa de 1 milhão do Global. Porque aquilo... É você olhar pra trás e falar, cara, consegui chegar a 1 milhão acumulados durante todo esse processo. Passou o filme, né? Então aquilo... Sabe, o coração estremecia. Legal. Até as pernas ficavam meio trêmula. Sim, então, acho que foram os 2 momentos mais marcantes da minha vida. Legal. Animal. Foi os 100 mil de 1 milhão. Incrível. Isso aí. Incrível. Olha dois. Que legal, cara. Foi os 2. Foi muito louco, cara. Muito massa, muito massa. É legal isso porque, assim, igual você falou, Rafa, meus sonhos eram sonhos que hoje, se eu for pensar, nossa, já passaram e já conquistei. A meta que você mais comemorou foi a primeira, porque, cara, às vezes a gente, quando começa a pensar muito lá na frente, o que a gente mais faz é desanimar, né? Sim. Porque as pessoas, elas estão sempre com foco lá no ponto B e fica focando lá. Sendo que a coisa está no dia a dia, está no comportamento do dia a dia, o foco está no processo. Então você é um cara que chegou onde chegou e não ficava com o foco no ponto B. Não. Você ficava com foco na execução e você ficava com foco nos próximos passos. O que você pode fazer hoje no teu máximo, né? No teu limite. E eu vou compartilhar uma coisa com a galera. Pessoal, hoje vocês têm uns mentores, cara, que não é só o Rafa, ele tem outras pessoas ali que dominam tá louco. A metodologia no nível tão hard. Tá louco. Cara, vocês não têm noção. Os caras estão voando. Da mentoria. Porque uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu sou muito chato. Ou era muito chato, que eu chamava o Rafa todo santo dia. Eu acho que eu chamava mais ele que a Amanda, que é a esposa dele. Sim. Porque assim, eu falava, Rafa, qual o próximo passo? Hoje, minha comunicação com o Rafa é, Rafa, me fala o ponto cego. Sim. O que eu não tô enxergando. É um papo empresarial, né? O que eu não tô enxergando pra me fazer potencializar mais. Sim. A última vez que o Rafa me falou, fez a minha empresa hoje, tá? A gente subiu um faturamento aí de 30% a 40%. E depois desse podcast, vocês acham que eu vou perguntar o quê pra ele? Cadê meu próximo ponto cego? Boa, e a Joyce vai anotar. Muito bom, cara. Porque ele tem uma visão macro da coisa, porque ele já vivenciou aquilo. Sim. Hoje ele tá num patamar onde eu quero estar. E eu falo, cara, eu preciso seguir o que o mestre falar. Legal. Então eu tenho você olhar como referência e ver o comportamento. Boa. Então, pessoal, use e abuse da mentoria. Boa. Sabe? Se você tá dentro do global, cara, não seja só um comportamento mediano, mediocridade, sabe? Boa. Dê o seu 100%. Boa. E absorva o máximo que puder, Absorva, cara. Se envolva com pessoas, troque ideia com pessoas. Posso falar uma coisa, Rafa? Pode. Seja humilde, mano. Sim. Porra, velho, não deixa essa merda de ego te cegar, mano. É isso aí. Seja humilde, mano. Humilde de perguntar. Humilde de compartilhar. Compartilhe. Uma coisa que eu vou falar pra vocês: o maior dom do aprendizado é o compartilhar. Porque o compartilhar é uma responsabilidade pra que o outro consiga aprender e consiga fazer melhor do que você. Total. Então, cara, é a humildade e o compartilhamento. Eu acho e quem ensina tá aprendendo o dobro. Pra cá. Coloca um pi aí no podcast. Esqueci. Quem ensina tá aprendendo o dobro. Muito bom, cara. Muito bom. Plano que você faria se hoje o Osaka estivesse com 2 horas por dia. O Osaka tem só 2 horas por dia. O bicho tá pegando no presencial, ele tá... Enfim, independentemente da renda, o bicho tá pegando. Ele não tem condição financeira de tomar atitudes de liberar aluno por enquanto. O Osaka tá nessa situação agora. Sim. E ele tem 2 horas por dia.
cara, qual que seria o teu plano de Personal ação? presencial voando? É personal presencial voando. Você tem 2 horas por dia livre Fechado. para você se dedicar à internet. E você tá começando agora, entendeu mais ou menos a metodologia, entendeu as postagens da metodologia e você estabeleceria o teu plano de ação para você bater os 10k de online, seja isso levando 6 meses, seja isso levando 1 ano, enfim, não importa quanto tempo ia levar. Qual que seria o teu plano de ação? Ó, pessoal, anota isso. Pega papel e caneta. Não, de Vambora, verdade. Papo exato. reto. Papel e Trincheira. caneta. Porque o que eu vou falar aqui pra vocês, sem botar R$1, eu garanto que vocês já vão conseguir ter uma virada de chave maravilhosa, tá? Dentro da metodologia do Global tem um Stories magnético. E assim, todo santo dia, você faz Stories magnético. Seja em vídeo, seja em texto, seja como você for. Mas aplique, Boa. tá? Então, para quem faz parte da metodologia, sabe do que eu tô falando. Então, o Stories magnético todo santo dia, abre a caixa de perguntas que, você consegue criar conteúdos com a própria caixa de perguntas. Ah, Zaca, ninguém me responde. Rapaz, ninguém pergunta. Faz você mesmo. Quantas vezes que eu não fiz isso? Total. Que eu perguntei para mim mesmo e dava um João sem braço. Oi, Luana, então. sei. Eu vou falar pra você como você vai afinar a sua cintura, tem glúteos empinados. E a Luana era o Osaka. Era o Osaka, era eu mesmo, entendeu? Quantas vezes que eu não fiz isso, cara? Luana, acabei de ver seu arroba agora, então. Fiz isso várias vezes. E uma outra coisa, filme seus alunos, peça autorização pra eles em questão de imagem. O aluno tá fazendo um afundo, um búlgaro e um agachamento, 3 melhores exercícios pra você empinar um glúteo. Pronto, você não fez a filmagem durante a aula? Só meter um cap cut, coloca um atrás do outro, coloca lá uma headline. 3 exercícios para empinar o glúteo, simples. Juntou no cap cut, cara, sei lá, em 5 minutos, nós estamos com o vídeo em 5 minutinhos, 10 minutinhos, no máximo. Você não precisa dominar, cara, edição de vídeo. Então, assim, cara, sobe. Todo dia faço Reels. Reels, nós chamamos isso como conteúdo de atração. O próprio Instagram criou o Reels para que você consiga ter uma atração, né, de seguidores. Obviamente, que seguindo a metodologia, você vai conseguir trazer pessoas mais qualificadas. Total. Mas isso, só o fato de você filmar os seus alunos, pedindo essa autorização, você já consegue criar conteúdo. Legal. Uma coisa eu vou falar pra vocês e vou compartilhar de coração. Não se compare à grama do vizinho, se compare a você. É isso. Tem um mentor, se compare a você. Tô fazendo o que o mentor e o que eu tô comparando comigo não tá dando certo. Observe o vizinho. Opa, já começou a dar certo. Ótimo. E vai se aperfeiçoando. Boa. Então, cara, não tem como não postar conteúdo todo dia. Perfeito. Não dá, é impossível não conseguir, sabe? É legal isso que você falou, cara. Observa o vizinho, não se compare ao vizinho. Não. Ou seja, você sempre observou pessoas. Não. Foi o que te ajudou a se tornar esse cara que você é hoje. Sim. Mas se você ficasse se comparando com essas pessoas desde lá do início, talvez você tinha desanimado na jornada, né? Ixi, total. Cara, nossa, é coisa demais pra fazer. Não é pra mim. Ixi, Maria, para. Olha para. isso, cara. E falar pra vocês que essa comparação já veio na minha mente, já. Eu sou igual Olha a vocês e não sou diferente. Olha Não sou diferente, cara. Veio na minha cabeça. Agora é a decisão sua. Se você permite que esse pensamento fique ou esse pensamento se vai. Boa. Então é uma questão de você ter um domínio em relação às suas emoções, sabe? Boa. Só que esse domínio não é tão simples. Por isso que eu falo corpo, mente e espírito. Legal. A mente e o espírito, principalmente o espírito, as pessoas deixam de lado. Boa. Sabe? Animal. Esteja com a sua família, com as pessoas que você tanto ama, que te amam também. Seu espírito forte, seja qual for sua religião, tá? Se curve e agradeça todo Legal. santo dia. Animal. E pra finalizar, irmão, dá um recado aí pra todo personal trainer que é pai, que é mãe, pra todo mundo que estiver escutando aí que tá nessa fase e tá com medo. Tem muita gente com medo, cara. Tem muita gente que tá escutando que tá com medo de tomar a decisão, de entrar pra metodologia. A gente já é bem sincero aqui de falar assim, ó, te prepara pra uma Copa do Mundo em alta performance, porque não vai ser em 3 meses, não vai ser em 6 meses que as coisas vão estourar na tua vida. Sim. Então, mas essas pessoas têm medo de tomar a decisão e vir pra global. As pessoas que estão de dentro têm medo de, às vezes, não dar certo, dependendo da fase que ela tá na metodologia. E você passou por esses medos, cara. Todos. E você é pai de família. Então, dá um conselho aí pra essa turma. Enfim, como é que você pode ser baseado no como que você fez pra cara, eu fui com medo mesmo e eu me mantive, como é que você se manteve? Dá um recado pra essa galera. Bom, eu não sou muito bom em frases, tá? Ainda mais montadas com aquela coisa linda e maravilhosa. E o legal é que assim, tudo que eu te perguntei aqui, tudo que a gente conversou, a gente não combinou. Nada. Muito legal isso aí, nada, cara. E aí sai mais da hora. A parada sai na hora. Né? Sai com o coração, pô. Sai com o coração. Total. Bom, os medos vão acontecer, desafios vão acontecer. Se você acha que vai ficar rico da noite pro dia,
Saiam, cara. Saiam dessas promessas mentirosas que estão na internet. Não tem como você fazer, sei lá, 20 mil em um mês. Não, impossível. Não tem como, tá? Não foi rápido pra mim, não foi simples. Mas uma coisa que eu nunca esqueço que o Rafa compartilhou comigo, isso armazenou na minha cabeça. O que define hoje quem nós somos e onde nós estamos está na nossa cabeça. Isso eu não esqueço, Rafa. A nossa mente... Essa frase que, que você falou ficou muito forte na minha cabeça. São na forma como a gente gerencia nossas emoções. Então, se observe. Se observe o tempo todo como você está agindo. De que forma você está agindo? Não é você pensar no plano B. Todo dia é plano B. Todo dia você precisa ser 1% melhor do que você foi ontem. Perfeito. 1%. Cara, para de pensar em ser 100% que não dá. Só que você precisa anotar, descreva o que você fez hoje de diferente que você não fez no dia anterior. Implemente. Pronto, masterizou uma única coisa. Aí no próximo dia, 1%. E outro dia, quando você vê 365%, 365 dias em um ano, você aumentou em mais de 300%. A tua performance. Aproveite. E outra, seja mais organizado, tá? Uma coisa que eu compartilho com vocês é que não deixe simplesmente o dia passar. Acordar e terminar a noite como se não tivesse feito absolutamente nada. Se organize. Se você quer se dedicar no presencial, se dedique no presencial e faça aquilo que precisa ser feito. Mas se você for vir para online, saiba como se fosse uma outra profissão que vai casar junto com o presencial, Boa. Mas se dedique àquele horário. Será das 10 às 11 horas da manhã, seja uma hora. E dentro dessa uma hora... Sagrado, né? Doe seu 100%. Legal. Doe seu 100%. Porque se você não der o seu 100% apenas uma hora, 5 vezes na semana, 5 horas na semana, 100% digital, já vai mudar muita coisa. Uma semana tem 168 horas, um dia tem 24 horas. Não é possível que você não consiga se dedicar pelo menos 5 horas por semana. Para você não mudar a sua vida, mas mudar a pessoa que você tanto ama. O teu filho, o teu pai, a sua mãe. Hoje eu posso falar para vocês, eu posso muito bem hoje ligar agora para minha mãe e falar: mãe, te amo. Na época, com a vida louca, maluca de trabalho, eu não conseguia nem sequer pegar no telefone. Hoje eu consigo abraçar o meu filho e dizer o quanto eu amo. Sim. Minha esposa está aqui agora. Todo dia eu consigo abraçar o meu filho. Legal. E eu quero que você que está me ouvindo aqui agora, você consiga ter esse mesmo sentimento de poder abraçar seu filho todo santo dia. Porque não tem uma coisa que mais machuca nesse mundo, é você não estar presente e não acompanhar o crescimento dele. Porque a vida passa, o tempo passa. Sim. E quando você vê, ele vai estar grande. Sim. E quais foram os momentos que vocês guardaram junto? E será que é dinheiro mesmo? Será que no final das contas é dinheiro? Ou é a liberdade? Eu fui atrás da liberdade. Hoje o que me move não é o dinheiro. Já foi por muito tempo. Por muito tempo achei que era o dinheiro, mas hoje não. Eu quero a liberdade de ir e vir. E desfrutar Legal. Tudo aquilo na vida com as pessoas que eu tanto amo. Perfeito, Esse é o cara. recado. Não tenho o que falar. Muito né? massa. É. Mais um Global na estrada. Tá maluco, falei com o coração Foda, aqui. foda. Mais um Globalcast. Eu até você me emocionou, eu até perdi o episódio. Eu fui pro Global na estrada. Quem Tamo sabe junto, faz ao irmão. vivo. Obrigado, cara. É isso Foda. aí, é isso aí. Tamo junto. Você é foda demais. Você é foda. Tá louco. Ai, mano.